Bom dia, caros alunos e alunas. Estamos mais uma vez aqui reunidos para mais uma videoaula de Sociologia. Hoje queremos trabalhar com vocês a ideia do trabalho na sociedade a partir da sociedade moderna. E, para isso, vamos no primeiro momento relembrar e rever o que significa o trabalho. O trabalho é nada menos, nada mais, a busca da satisfação de algumas necessidades humanas. Essas satisfações que a gente vai procurar suprir através do trabalho pode ser aquelas necessidades mais simples, como também as necessidades mais complexas, ok? Quais são as necessidades simples? O alimentar-se, o vestir, o abrigo, onde a gente possa ter um teto para viver em família. Essas são as necessidades mais simples. Todos precisamos nos alimentar para continuar a sobreviver. Você já parou para pensar o quanto isso tem de trabalho para o alimento chegar na sua mesa? O próprio vestir, aquilo que vestimos. Existe trabalho envolvido nisso para tentar nos suprir nessa necessidade. Mas existe também as nossas necessidades mais complexas, como o lazer, as crenças e a própria fantasia. Vamos pensar o lazer. Vamos pensar andar de bicicleta. O quanto existe de trabalho numa atividade de andar de bicicleta, ou seja, até a bicicleta chegar em suas mãos para que você possa começar a pedalar. Olhe para a sua bicicleta, imagine, ali tem pedal, tem pneu, tem aço, enfim, tem a tinta e tem todas as pessoas envolvidas para que exista esse tipo de possibilidade de lazer. Isso é considerado uma necessidade complexa, porque existe aí trabalho, ok? Mas, pensando já o que é o trabalho, alguns autores no estudo do trabalho também perceberam que o trabalho na sociedade moderna criou aquilo que a gente chama de divisões, dividiu a sociedade, ok? E nós vamos aqui então partir de dois autores. Primeiro vamos partir do pensador social Karl Marx, ele que é lá de 1818 a 1883, e depois vamos ver Emile Durkheim, de 1858 a 1917. Dos autores que durante o período do século XIX, início do século XX, vamos trabalhar essa ideia da divisão do trabalho na sociedade moderna. Iniciamos então com Karl Marx. Marx, no primeiro momento, vai dizer o seguinte, que a divisão social do trabalho, realizada no processo de desenvolvimento da sociedade, gera a divisão de classes. E aí ele vai dizer que então o trabalho gerou a ideia da divisão de classes. E Marx foi aquele que conseguiu melhor identificar as classes. Vamos ter a classe dos trabalhadores e a classe daqueles que detêm os meios de trabalho. Nós vamos à frente aqui. E aí Marx vai dizer o seguinte, que a sociedade moderna, então, no surgimento das fábricas, do trabalho desenvolvido, da Revolução Industrial, traz duas classes que nós vamos chamar, e que você já deve conhecer, que é a classe dos burgueses ou dos proprietários do meio de produção. O que são os meios de produção? O fabricante de bicicleta. Existe alguém que tem... é proprietário da fábrica de bicicleta. Marx vai dizer isso, vai dizer que esse então é o proprietário, é uma classe. E vai existir aqueles que operam as máquinas, que são os operários. Então nós vamos ter o proletariado, aquele que vai operar as máquinas para funcionar, que são os trabalhadores. E aí Marx então determina que o trabalho moderno divide a sociedade em duas grandes classes, os proprietários e os operadores, os operários, aqueles que fazem a fábrica andar, ok? Vamos para frente. E Marx também vai dizer que vai existir, a partir da Revolução Moderna, a subordinação do próprio proprietário e dos trabalhadores à máquina. Ou seja, nós vamos estar subordinados agora à máquina. E o trabalhador simplesmente vai vender para o proprietário da máquina a sua força de trabalho. Ok? É interessante pensar isso. O trabalhador, aquele que trabalha numa fábrica ou trabalha em qualquer outro tipo de serviço, ele vende para o dono
do estabelecimento a sua força de trabalho. E ao pagar pela força do trabalho, o capitalista, que é o dono da empresa, ok, passa a ter direito de utilizar essa sua parte de vida, que é a tua parte de trabalho, dentro da sua fábrica. Interessante aqui que Marx vai nos fazer entender que no fundo nós vamos misturando a nossa própria vida com a vida do trabalho, com a vida do dia a dia de fabricar, de fazer coisas. E vai chegar um momento que a gente não vai se reconhecer mais. Aqui nós temos uma figura que ilustra bem isso. Charlie Chaplin, no filme Momentos Modernos, ele vai mostrar isso. Olha só, uma engrenagem e o trabalhador envolvido nessa engrenagem, ele se mistura com a própria fábrica. Mas ainda podemos ver que Marx vai nos dizer um pouco mais a respeito dessa questão. Ele vai dizer que o operário, o trabalhador, o proletariado, trabalha mais horas por dia do que é necessário para produzir referente ao valor do seu salário. O que ele está dizendo? Olha só, um operário ele tem um salário e para pagar esse salário ele deve produzir X tipos de coisa ou produzir X tipos de produtos, ok? Mas vai chegar um certo momento que ele produziu produtos, esses produtos vendidos pagou o salário do operário, mas ele vai continuar produzindo. E esse mais que ele produz, Marx vai chamar, na sua expressão, da mais-valia. Então, o que é mais-valia é tudo aquilo que sobra para o dono da fábrica, além daquilo que ele precisa para pagar o salário do trabalhador que ajudou a produzir. Ok? Vamos à frente. E aí, nós vamos ter uma outra ideia de Marx também a respeito dessa divisão do trabalho na sociedade moderna, que é o seguinte: o valor das horas trabalhadas e não pagas é o acúmulo e reaplicado na produção o que enriquece o capitalista, o dono da empresa. Esse é o processo que ele vai denominar da acumulação do capital. O acúmulo do capital é quando o trabalhador ele recebeu o salário dele, continua trabalhando e continua produzindo riqueza. E nessa produção de riqueza, o dono da fábrica acumula mais capital, acumula mais bem financeiro. Karl Marx é este autor que trabalha então a ideia dessas duas classes, o trabalhador e aquele que é dono dos meios de produção. O proletariado, que é o trabalhador, e o burguês, que é o dono do meio de produção. Burguês por causa que agora ele vai acumular muito capital. Quando, ainda Marx continua, os trabalhadores ou trabalhadoras verificam que o trabalho é muito e estão cada dia mais miseráveis, entram em conflito com os capitalistas. Então o que ele vai dizer? Que vai chegar um momento que os trabalhadores vão se dar conta disso, que cada dia eles trabalham mais e cada dia eles têm menos. E assim vai nascer então o conflito entre as classes e vai ficar bem visível para a sociedade que nós temos uma sociedade dividida em classes sociais, de modo particular aquele que tem muito e aquele que tem pouco, é o acúmulo da riqueza. E agora vamos a Emile Durkheim. Emile Durkheim ele fala também de uma divisão, mas fala ao mesmo tempo de uma coesão social. O que é coesão? Ou seja, a unidade da sociedade. Ao mesmo tempo, repito, Emile Durkheim vai trabalhar a ideia de divisão na sociedade moderna do trabalho, mas vai falar também da coesão. A crescente especialização do trabalho para Emile Durkheim pela produção industrial moderna trouxe uma forma superior de solidariedade e não de conflito. Olha só, aí Emile Durkheim vai diferenciar de Karl Marx. Marx diz que a sociedade entrou em conflito pela divisão que o trabalho provocou. Já Emile Durkheim diz que vai haver uma divisão, sim, no mundo do trabalho, mas essa divisão ela não é social. É uma divisão por causa da especialização do trabalho. Ou seja, tem um que sabe fazer o carro, um sabe fazer pintura, o outro sabe fazer serviço de pedreiro. Mas se a gente pensar, um depende do outro para que as coisas aconteçam. E ele vai chamar isso de solidariedade entre as pessoas.
E aí, Durkheim vai trabalhar dois conceitos que é importantíssimo vocês entenderem, que é o conceito da solidariedade mecânica e da solidariedade orgânica. O que é solidariedade mecânica para Durkheim? O que une as pessoas não é o fato de uma depender do trabalho da outra, mas a aceitação de um conjunto de crenças, tradições e costumes comuns. Ou seja, ele vai dizer que nós, pelo fato de falarmos a mesma língua, nós somos solidários uns com os outros. Essa é a solidariedade mecânica, ok? Mas ele vai dizer que existe uma outra solidariedade, que é a solidariedade orgânica. O que une as pessoas é a necessidade que uma tem da outra em virtude da divisão do trabalho. Olha lá, ele reconhece a divisão do trabalho e vai dizer que essa mesma divisão cria uma solidariedade. Veja bem, quem fabrica carro depende de quem explora o petróleo. Quem fabrica carro depende de quem faz as estradas. Essa é a divisão que existe, mas ao mesmo tempo uma solidariedade que ele vai chamar de solidariedade orgânica. E aí Durkheim vai dizer o seguinte: a interdependência em razão da crescente divisão do trabalho, olha lá, ele acredita que existe a divisão do trabalho, gera solidariedade, que a gente citou anteriormente, pois faz a sociedade funcionar e lhe dá coesão. Então, ao mesmo tempo que Durkheim vê uma sociedade que se divide pela questão da diversas necessidades que temos para produzir as coisas, ao mesmo tempo ele diz que existe uma coesão. A gente se une em função das coisas fazerem andar. Ok? Obrigado pela sua atenção. Espero que esse vídeo colabore para você entender a ideia da divisão do trabalho na sociedade moderna a partir desses dois autores que acabamos de ver.